Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quarto domingo da Páscoa, ano C, domingo do Bom Pastor, e também Dia das Mães, a primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos e conta o que aconteceu com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Eles partiram de Antioquia da Síria e foram até Antioquia da Pisídia. E lá, Paulo fez um sermão muito bonito em dia de sábado, anunciando que Jesus é o Cristo. As pessoas gostaram e convidaram Paulo e Barnabé para falarem mais sobre esse assunto no sábado seguinte. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e se opuseram ao que Paulo dizia com blasfêmias. Então Paulo e Barnabé declararam: era nosso dever anunciar primeiro a vós, judeus, a palavra de Deus. Os judeus são os operários da primeira hora. São o povo de onde vêm os patriarcas, a lei, as alianças. Era nosso dever anunciar primeiro a vós a palavra de Deus. Mas como vós a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos nos dirigir aos gentios, aos que não são judeus. E São Paulo cita uma passagem do profeta Isaías, de um canto do servo do Senhor, que diz: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Paulo e Barnabé consideram-se instrumentos do servo do Senhor, que é Jesus, para levar a salvação não só aos judeus, que agora estão rejeitando, mas até os confins da terra, as nações. Os gentios ficaram muito contentes ao ouvirem isso, glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram chamados à vida eterna abraçaram a fé. A pregação aos judeus não funcionou, mas aos gentios funcionou. Porém, Paulo e Barnabé tiveram que sair da cidade de Antioquia da Pisídia e refugiar-se em Icônio, porque foram perseguidos, obrigados a sair daquele território. Mas mesmo assim os dois ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O Salmo 99 louva a Deus, que é o pastor do seu povo, que é o seu rebanho. Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor e nosso Deus é bom, sua bondade perdura para sempre e o seu amor é fiel eternamente. A segunda leitura é tirada do capítulo 7 do Apocalipse. Este capítulo 7 pertence a uma seção conhecida como 7 selos. Por quê? Porque havia um livro escrito na frente e no verso, e selado com 7 selos. Esse livro representa os mistérios dos desígnios de Deus. E ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém era considerado digno de abrir aquele livro. E por causa disso, São João, que é o vidente do Apocalipse, chorava muito. Mas um dos 24 anciãos que estavam ao redor do trono, onde se assenta o Pai, disse: não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Então João viu um cordeiro de pé, como que imolado, e a esse cordeiro foi dada a honra, a glória, o louvor, tudo aquilo que era devido ao Pai que está sentado no trono, é devido também ao cordeiro. Este cordeiro que derramou seu sangue por nós, que foi por nós imolado, mas está ressuscitado, esse cordeiro pode agora abrir os selos do livro e tornar as suas folhas lacradas legíveis. Enquanto os selos vão se rompendo, acontecem muitas coisas. Nesta seção em que os selos estão sendo rompidos, insere-se esta passagem que fala de uma multidão imensa no céu, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono, onde está sentado o Pai,
e diante do Cordeiro, que é o Filho. Traziam vestes brancas, pureza, e palmas na mão. As palmas são sinal da vitória. Eles estão lá vitoriosos e puros. Então um dos anciãos veio até João e perguntou: esses que estão com vestes brancas e palmas na mão, quem são e de onde vieram? João devolveu a pergunta ao ancião: meu senhor, é tu que sabes. Aí o ancião respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação. É a perseguição que a igreja sempre sofreu e sofrerá. E o tipo dessa perseguição é a perseguição de Nero, na época em que São João está escrevendo o Apocalipse. Nero perseguia os cristãos. Os cristãos passavam por uma grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, tornou as vestes daquelas pessoas brancas. Por isso estão diante do trono de Deus, do Pai, aquele que está sentado no trono, e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, nunca se diz o nome dele, mas é o Pai, os abrigará na sua tenda. Que bonito! Nós moraremos na casa de Deus. E dentro da tenda nunca mais terão fome, sede, não serão queimados pelo sol nem por qualquer calor ardente. Por quê? Porque o Cordeiro, que é o Filho, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Esta água da vida provavelmente é o Espírito Santo, porque o mesmo São João relata que Jesus, no seu Evangelho, disse: quem tiver sede, venha a mim, e beba aquele que crê em mim. Do seu interior jorrarão rios de água viva. E o próprio São João Evangelista explica, Jesus falava isso acerca do Espírito Santo que iriam receber os que crescem nele. Rios de água viva significavam naquele contexto o Espírito Santo. Aqui se fala fontes da água da vida. Então nós temos o Pai sentado no trono, o Filho, que é o Cordeiro, e o Espírito Santo simbolizado nas águas da vida. Toda a Santíssima Trindade está presente no céu, onde os vencedores encontram finalmente repouso da grande tribulação. O Evangelho traz um pedacinho do capítulo 10 de São João, em que Jesus continua o tema do bom pastor. Diante de pessoas que estavam de má fé, Jesus diz: vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Jesus tem por suas ovelhas um amor ciumento. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Como Jesus e o Pai são duas pessoas distintas, mas são um só Deus, ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Pai, nem das mãos de Jesus. Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Esta vida que Ele veio nos dar não é a vida puramente natural que nós recebemos de nossos pais quando fomos gerados. É a vida sobrenatural, a graça que nós recebemos no batismo e nos demais sacramentos, graça esta que vai crescendo cada vez mais se nós cooperarmos com as boas obras e com as orações, graça esta que um dia após a nossa morte vai se transformar em glória, a glória eterna, a visão de Deus face a face. Isso é vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Mas é curioso que esse pastor que dá a vida por suas ovelhas e que lhes dá a vida eterna apareça no Apocalipse como sendo um cordeiro. E no Apocalipse, o cordeiro será o seu pastor. Não é estranho? O cordeiro não é pastor. O cordeiro não apacenta, o cordeiro é apacentado. Parece tudo muito estranho. Imaginemos que algum dos senhores tivesse
um rebanho de ovelhas. O que se exigiria de você, pastor, para ser chamado de bom pastor? Que você desse água para as ovelhas, uma pastagem farta, protegesse contra os lobos e chega. Seria um exagero se você, por amor às suas ovelhas, que são animais irracionais, você quisesse se tornar uma delas. O pastor que se torna ovelha, que deixa de andar de pé para andar de quatro, que deixa de falar para balir, bé, que deixa de comer arroz com feijão para comer capim. Esse pastor, ele está louco de amor pelas ovelhas. Mas foi o que Jesus fez. Ele era e sempre foi Deus, junto com o Pai na unidade do Espírito Santo. E ele, por amor de nós, se fez um de nós. Quanta humilhação! Vamos adiante. Suponhamos agora que esse pastor doido, que por amor às ovelhas se quis tornar uma ovelha, fosse além disso e se rebaixasse não apenas ao nível de ovelha, mas ao nível de um filhote de ovelha, um cordeirinho, um cordeiro. Coitado desses pastores. Será que ele perdeu o juízo? Foi o que Jesus fez. Jesus se tornou para nós um cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao contrário dos cordeiros que os judeus imolavam a cada ano na festa da Páscoa e que não tinham o poder de tirar os pecados. Mas vamos adiante ainda. Suponhamos que esse pastor, que por amor às ovelhas desejou tornar-se ovelha e tornar-se cordeiro, resolvesse morrer no lugar das ovelhas. Morrer no lugar das ovelhas? Ovelhas são animais irracionais. Como é que pode você, que é homem, com a natureza racional que você tem, se rebaixar a esse nível animal e morrer por causa do rebanho que é tão inferior a você? Foi o que Jesus fez. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado na cruz em favor de nós, suas ovelhas. Derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Vamos mais ainda. Suponhamos que esse pastor que amou tanto as suas ovelhas, que quis se tornar ovelha, que quis se tornar cordeiro, que quis morrer pelas ovelhas, agora chegasse ao cúmulo de entregar o seu sangue como bebida e o seu corpo como comida para as ovelhas. Coitado desse pastor, perdeu o juízo completo. Foi o que o nosso Senhor fez. De Deus ele se tornou homem, de homem se tornou o último dos homens, e depois de oferecer o sacrifício de sua vida em nosso favor, agora ele fica vivo no altar e se entrega, sob a aparência do pão e do vinho, a nós, para que nós comunguemos do seu corpo e do seu sangue. Que coisa! De fato, aquele que ama, e Deus é amor, é capaz de fazer coisas que parecem loucura. Poderíamos talvez dizer, o Senhor é louco de amor por nós. E poderíamos perguntar, o que ele poderia ter feito a mais do que ele já fez pela nossa salvação? Mas se ele nos amou ao extremo, nós temos que responder amor com amor. O amor só com amor se paga. Se ele nos convida para esta ceia, em que ele próprio é comida e bebida, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eu não só vou aceitar o convite, mas eu vou aceitar com prontidão e alegria. E estará absolutamente fora da minha cabeça a ideia absurda de trocar a Santa Missa por um passeio no Araguaia, ou de deixar a Santa Missa porque chegou uma visita em casa, eu não quero desagradar a visita, mas não me importo de desagradar Jesus, ou de faltar à Santa Missa porque eu estou cansado, como se Jesus, ao carregar a cruz, não se tivesse cansado por nós. Se eu amo imensamente aquele que morreu de amor por mim, eu devo querer que aqueles por quem ele morreu saibam: Jesus me amou e se entregou por mim, mas não só por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. E há pessoas que não sabem que Cristo morreu por elas, e porque não sabem, não se sentem amadas, e porque não se sentem amadas, se entristecem e se desesperam. Nós, que somos do rebanho de Jesus, o bom pastor, devemos arregimentar aqueles que estão fora do redil,
fora da igreja, fora da barca conduzida por Pedro, que é necessária para a nossa salvação. Eu admiro as testemunhas de Jeová. Não concordo com nada do que elas pregam, mas é interessante a perseverança delas em enfrentar o sol e a chuva para ir de casa em casa fazer propaganda da sua doutrina falsa, de ficar exibindo as suas revistas na esperança de que alguém venha até lá para fazer um, entre aspas, curso bíblico com elas. O que elas vão ensinar são coisas muito tristes. Elas nem creem na Santíssima Trindade. Jesus não é Deus, é uma criatura. O Espírito Santo não é Deus, é uma força. Jesus não foi crucificado, foi amarrado numa estaca. E toda essa doutrina tão triste, elas gastam um esforço tão grande para anunciar. E nós que temos a verdade, e a verdade completa, o que nós estamos fazendo que deixamos um vizinho nosso, que é adventista do sétimo dia, no erro, sem explicar para eles que o sábado já foi aperfeiçoado e se tornou domingo, sem explicar para eles que eles estão querendo deixar de comer carne de porco, porque eles acham que a impureza consiste no alimento, enquanto a impureza está no pecado. Onde é que está o nosso espírito missionário para ir capturar aquelas ovelhas desgarradas, perdidas, e conduzi-las ao único rebanho de Cristo, que é a Igreja Católica? Qual a igreja, além da católica, que tem o Papa, que é Pedro entre nós, representante de Cristo na terra, aquela rocha sobre a qual Cristo fundou sua igreja? Que outra igreja, além da católica, tem a confissão para perdoar nossos pecados? Nossa Senhora como mãe medianeira, intercessora? A Santa Missa, em que Jesus se oferece ao Pai em sacrifício, em memória do sacrifício cruento da cruz? Qual outra igreja ou religião que tem Deus tão próximo de nós como a católica, que nos dá esse Deus para nós comermos e bebermos dele, que nos dá esse Deus para ser adorado sob a aparência de uma rodela de pão? Qual a outra igreja ou religião que nos dá a alegria de, depois da morte, encontrarmos aqueles que nos precederam lá no céu? Acreditem, os evangélicos não têm essa esperança. Depois da morte, eles acreditam que ficam numa espécie de sono, de modo que você não pode pedir pelos mortos, nem os mortos podem interceder por você. E esse estado de sono vai durar até o dia da ressurreição. Assim eles pensam. Mas é muito triste. E nós que temos a esperança verdadeira, o que fazemos com ela? Será que algum de nós já ficou envergonhado da própria fé? Enquanto os ateus não se envergonham do seu ateísmo, os libertinos não se envergonham da sua libertinagem? Tudo isso são perguntas que servem para a nossa meditação. Devemos fazer o que estiver a nosso alcance para que este rebanho de Cristo cresça e atinja todos os homens, porque este é o desejo de Deus, que haja um só rebanho e um só pastor. Que Maria Santíssima, a mãe deste pastor e deste cordeiro, a mãe por excelência, que todas as outras mães devem imitar como modelo, que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.